A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 18, que diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Às vezes, nós ficamos tristes porque vemos algumas pessoas que não acreditam nos sonhos, não acreditam nos projetos de Deus na nossa vida, muitos até duvidam e até mesmo zombam. Porém, o Senhor, Ele te trouxe aqui para te falar que a palavra da cruz é loucura. Aquilo que Deus fala conosco, irmãos, a salvação de Cristo, para muitas pessoas é loucura. Tem pessoas que não vão entender nunca o que Deus tem conosco, nunca vão entender porque nós servimos ao Senhor desta forma. Talvez tenha sido questionado ou questionada. Tem pessoas se chamando de fanático, de fanática, de doido, de tantas coisas. E Deus está dizendo: você sabe por quê que eles estão lhe perseguindo? Porque a palavra da cruz é loucura. Ou seja, Cristo não se revela para aqueles que andam na carne, e sim para aqueles que andam no Espírito. E você tem andado realmente com os direcionamentos do Espírito Santo, e isso tem incomodado o inferno. Declare comigo: eu não vou parar. Porque pessoas estão incomodadas com a palavra de Deus na minha vida. Eu não vou parar porque tem pessoas incomodadas com a palavra de Deus na minha vida. Você sabia que a palavra de Deus na sua vida está incomodando muitas pessoas? Você sabia que você escolher andar na verdade está incomodando muitas pessoas? A ponto de pessoas aqui entrarem em lugares e você sentir a rejeição em olhares. Você sentir a rejeição de pessoas quando você entra, elas saem do ambiente. E Deus está dizendo para você: elas não estão rejeitando a você, elas estão rejeitando primeiramente a mim. Porque quem te rejeita, rejeita a mim, diz o Senhor. Às vezes, irmãos, nós ficamos entristecidos e realmente queremos que as pessoas, elas acreditem naquilo que nós ouvimos de Deus, naquilo que nós vivemos com os céus. Só que essas experiências que a gente tem, não é todo mundo que vai conseguir ter. Muita gente vai ser sábio e instruído, humanamente falando. Muitos podem até ter conhecimento da palavra. Porque às vezes é mais triste ainda quando nós temos que lidar com pessoas que conhecem a palavra, que são sábios, que são instruídos, sabem o que é a palavra de Deus. Porém, elas olham para nós com um olhar de incredulidade. Olham para nós como se não fosse, sabe? Como se Deus não fosse na nossa vida, como se Ele não falasse conosco, como se não fosse da forma que a gente diz. Porque aqui você vai ver, ó, no versículo de número 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Ou seja, o estudioso, aquele que entende das leis. Onde é que ele está? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, pode ser o mais sábio, o mais instruído, pode ser o escriba, pode ser aquele que sabe tudo, interpreta toda a Bíblia. Mas se não tiver experiências com Deus, se não tiver intimidade com os céus, não adianta. E tem pessoas aqui que estão sendo rejeitadas por pessoas que conhecem da palavra. Isso é triste. E isso muitas vezes dói. Porque você diz assim: eu sei que Deus está comigo, irmã. Eu sei que Deus é na minha vida. Porém, tem pessoas que conhecem da palavra, que sabem que Deus fala, que conhecem até mesmo mais do que você, mas não tem a intimidade que você tem. Porque eu vou te contar uma coisa: intimidade com Deus não é você conhecer a Bíblia inteira e você já ter lido a Bíblia várias vezes, você ter faculdade. Isso não é intimidade com Deus. Porque se fosse assim, as irmãs, os irmãos de antigamente, analfabetos, que não sabiam ler, que não sabiam escrever, não tinham intimidades tremendas com Deus. Se fosse assim sobre a questão de Deus escolher os mais instruídos, Deus não escolheria alguns dos discípulos, inclusive a Pedro. Porque Pedro não tinha estudo. Pedro não tinha tanta eloquência, tanta sabedoria. Mas os céus encontrou a Pedro e Deus depositou em Pedro. Jesus depositou em Pedro dons.
Então nós vamos observar, irmãos, que é sim para a gente estudar, para a gente buscar conhecimento, mas de nunca deixarmos aquilo que é espiritual de lado. Nunca deixarmos de crer que o Senhor espiritualmente age sobrenaturalmente. Nós não podemos ser sábios na carne e deixarmos de ser instruídos pelo Espírito Santo. Porque o maior professor da Bíblia é o Espírito Santo. Tem gente que se gaba por conhecer toda a Bíblia. Tem gente que se gaba por achar que tem estudos, faculdades, eloquências e cargos e etc. Porém, irmãos, aleluia, nós somos daqueles que cremos na palavra que é loucura, rabadaraia. Nós cremos na palavra da cruz. Nós cremos nas revelações que vêm do alto. Nós cremos naquilo que os sábios, que os escribas, que os instruídos muitas vezes não conseguem acreditar, aleluia. Porque Deus pegou as coisas, aramandarabacantarastrabaia, extraordinárias, e apresentou aos humildes. E apresentou aos simples. Lembra de Maria? Ribianchurabaia. O anjo foi até aquela menina, instruído, direcionado pelo próprio Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele vai até ela, ele diz: salve agraciada, rabadaramanchurabaia. Oh, rabadaramandorei. E através dessa palavra, Deus está dizendo: eu estou escolhendo gente que ninguém dá nada. Maria era agraciada. Mas Maria não era uma mulher de uma cidade, sabe, enorme, de um lugar nobre, de um nobre nascimento. Uma mulher, sabe, da corte. Não, irmãos, ela era mulher de lá de Nazaré. Você está pensando que é brincadeira? O Senhor pegou aquilo que ninguém dava nada, aleluia, e assentou entre os príncipes. O Senhor pegou aquela que ninguém escolheria humanamente falando, para viver uma tão grande missão, mas Ele escolheu. O Senhor gosta de pegar, irmãos, quem ninguém dá nada mesmo. Nós adquirimos o conhecimento, nós lemos a palavra, nós buscamos sabermos o que a gente está falando. Porém, não adianta nada disso se a presença do Senhor não estiver. Haramanchurabai, decantarasturabai. Tem pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que o Senhor diz para você através da palavra dele. Não se importe se tem pessoas que estão desdenhando, se tem pessoas que estão zombando, se tem pessoas que não estão acreditando naquilo que Deus falou contigo. Quem tem que acreditar é você. Quem precisa acreditar nas revelações do alto é você. Você vai ver aqui no versículo de número 19, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O Senhor veio para confundir mesmo. É por isso que ele escolhe gente que ninguém escolheria. É por isso que ele pega gente que ninguém dá nada. É por isso que ele derrama graça, conhecimento, unção, sabedoria sobre pessoas que você olha humanamente falando e você diz: meu Deus do céu, como foi que essa pessoa conseguiu chegar onde chegou? Como é que essa pessoa consegue abrir a boca e falar com tanta sabedoria? Que discernimento é esse? Aramandaraia. Tem gente que vai olhar para você dessa forma. E Deus está dizendo para você: não queira que todo mundo compreenda o que Deus tem contigo, porque realmente nem todo mundo vai entender. Muitas pessoas vão se levantar contra, muitos vão se opor. Muitos vão dizer que é loucura. Quando Maria, ela contou para José que ela havia recebido a visita do anjo que trouxe para ela aquelas boas novas, o que foi que José fez? Ele intentou no seu coração deixar Maria somente por dentro, no seu pensamento, no seu coração ali. Não contou para ninguém. Mas a Bíblia diz que ele dorme, o Senhor o visita em sonho, Ramanchurabaia, e diz para que ele recebesse Maria, porque o que nela estava sendo gerado era do Espírito Santo, era de Deus. Então nós vamos observar, irmãos, que é assim que Deus faz. Ele testifica, nós não precisamos nos justificar. Vai ter muita gente que não vai acreditar, vai ter muita gente que vai fazer como José e vai dizer: e essa mulher tá doida, esse homem tá doido. Só que Deus, ele faz com que as pessoas que fazem parte do propósito, elas recebam também a instrução, elas entendam e que elas sigam mesmo sem entender. Porque quando é de Deus, Deus testifica. Mas não fique querendo que Deus testifique para todo mundo. Declare comigo: eu não vou me importar com as críticas, eu vou seguir os propósitos de Deus para minha vida. Eu não vou me importar com as críticas, eu vou seguir os propósitos de Deus para minha vida. Nós não precisamos, irmãos, ficar nos importando se A, se B, se C está acreditando, se está gostando. Não, não.
Nós só precisamos continuar no centro da vontade de Deus e ter a certeza e a convicção de que Ele falou conosco. Nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo vai dizer um sim. Nem todo mundo. Quando você contar, nem todo mundo vai dizer sim, eu acredito em você. Não, eu creio que Deus vai fazer na sua vida. Não. Vai ter muita gente que vai dizer isso é loucura, você tá querendo me enganar. Você tá ficando doido. Você tá vindo com mentira. Isso é conto. Muitos vão olhar pra você e vão dizer que é loucura. Muitos com um olhar só vão dizer pra você que não acreditam. Muitos vão lhe desprezar por você carregar a palavra da cruz, porque ela é loucura. Porém, o Senhor está dizendo, existem coisas, guarde isso no seu coração, que o Senhor só revela para quem Ele quer. E Ele não revela para o sábio, para o instruído. Ele não revela para aqueles, sabe, que acham que tem a grande sabedoria, para os escribas. Ele revela para a gente humilde, que por mais que tenha sabedoria, compreende que o que tem não é o suficiente. Que o que tem é pouco. Por mais que você já tenha lido a Bíblia 20, 30 vezes, você saiba capítulos de cor, versículos de cor, não adianta. Sem unção não vai. Sem graça não vai. Sem inspiração do Espírito Santo não flui. Porque Ele é o professor Rabadaraia. Ele é o instrutor. E às vezes a gente só quer adquirir a sabedoria, o conhecimento. Sem a graça não adianta. Tem muita gente cheia de conhecimento, mas não tem graça. Tem muita gente sábio, instruído, como os escribas, né? Sabiam as leis, mas não vivem. Arabadaramandaraia. Mas não conseguem ter a graça de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque não adianta adquirir algumas coisas se não tiver presença. Se o Senhor não habitar dentro de você. Não se entristeça se tem pessoas que não estão acreditando no projeto. Quem for para acreditar, quem for para estar contigo, Deus vai testificar. E quem não for, fica tranquilo, Deus vai mostrar que é na sua vida. Deus vai mostrar que não é loucura. Alguém pode estar dizendo para você que você é doido. Alguém pode estar olhando para você e dizendo que não acredita, porém, deixe, porque o resultado quem vai mostrar é Jesus. Lembre-se, a palavra da cruz é loucura. Lembre-se, as coisas de Deus é loucura para quem está na carne. Então, não tem como pessoas que estão na carne discernir aquilo que é espiritual. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, que tem que nascer de novo, senão não vai. Enquanto pessoas não nascerem de novo, elas nunca vão ter um discernimento, mas você já nasceu de novo. E você sabe que Deus fala contigo. Você sabe que Deus é na sua vida, então você não precisa ficar tentando incutir na mente de pessoas e colocar na mente delas que Deus é com você, não. Você só precisa entender, Deus fala contigo, Deus é na sua vida, isso basta. É o Senhor que vai testificar as palavras para quem preciso for. As coisas de Deus é loucura. E não adianta, vai ter pessoas que nunca vão compreender e eles não têm que entender mesmo. Quem tem que entender é você e Deus. E tem momentos que nem você mesmo vai entender, mas você vai obedecer. Sabendo que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Sabendo que haverá um galardão. Declare comigo, eu vou obedecer e a recompensa vai chegar para as minhas mãos. Eu vou obedecer e a recompensa vai chegar para as minhas mãos. Irmãos, quando nós somos obedientes, a recompensa chega. E nem todo mundo vai entender. Fica claro isso aqui. Nem todo mundo vai conseguir compreender o que Deus tem contigo, mas as revelações de Deus não é para todo mundo. É para pessoas simples e humildes. Quando eu falo de humildade, eu não falo de dinheiro. Eu falo de humildade de coração mesmo, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra. Ô Pai, como é maravilhoso ouvir o Senhor falar conosco de uma forma tão extraordinária. Ouvir o Senhor dizer, meu Deus amado, que muitos podem não compreender o que o Senhor tem conosco. Ouvir o Senhor dizer, Pai amado, que muitos podem ficar realmente achando que é loucura, mas as coisas do Senhor não é para todo mundo, meu Deus. O Senhor não revela os céus para todo mundo. O Senhor não se revela para todo mundo. E o Senhor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, escolheu os pequeninos, meu Pai amado. Escolheu os humildes, escolheu aqueles que ninguém dá nada para sim revelar o teu propósito, para sim revelar aquilo que o Senhor tem, porque o Senhor não escolheu os sábios, os instruídos, mas o Senhor escolheu aqueles que ninguém dá nada. Ó Pai, obrigada por nos escolher. Obrigada, Senhor, por olhar para nós de uma forma diferente, porque os homens podem desprezar a gente, porque eles entendem algumas coisas, porque são melhores,
melhores, humanamente falando, para eles, né? Porque para o Senhor não tem acepção de pessoas e o Senhor que escolhe. E quanto mais humilde, Pai amado, e quanto mais dependente, e quanto mais entender que tudo é graça, aí é que o Senhor se revela mesmo. Obrigada, Senhor, por se revelar para nós. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias, e tem pessoas que ficaram confusas, Pai amado, ao nosso respeito, porque o Senhor nos escolheu. Pai, vai curando teu povo, eu te peço, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Tu sabes, Senhor, o que o inimigo tem armado, tem arquitetado, planejado. Que o Senhor, meu Pai amado, faça perder as forças, que o Senhor venha dar vitória ao seu povo, que o Senhor abençoe o teu povo com paz, meu Deus, que haja paz em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, eu venho te pedir que o Senhor tome aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança, meu Pai amado, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, a história nos deve congregar, Jesus, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, Senhor, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Dá uma novidade de vida, Jesus. Dá uma nova história para esta pessoa, meu Pai, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar livrando, que o Senhor possa estar, meu Deus amado, Deus santo e Deus querido, protegendo, Pai. Eu venho te pedir que em nome do teu Filho amado Jesus, o Senhor possa, meu Deus amado, visitar cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece, e eu peço que se for para glorificar o teu nome, Jesus, se for para o teu nome ser glorificado, que o Senhor faça o milagre acontecer, o extraordinário. O Senhor conhece, meu Deus amado, a necessidade do teu povo, da tua igreja. O Senhor conhece a necessidade daqueles que entraram aqui, meu Pai. Que o Senhor os visite, meu Pai, que o Senhor glorifique o teu nome, que eles possam ter testemunho para contar, que eles possam dizer o quão grande o Senhor é, o quão poderoso, o quão maravilhoso, porque o Senhor é digno, meu Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Glorifica, Senhor, o teu nome no nosso meio, Pai, porque o Senhor escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo, Senhor. O Senhor escolheu aqueles que ninguém dá nada, meu Pai, para assentar entre os príncipes. O Senhor pega desde o monturo necessitado e faz assentar entre os príncipes do teu povo, e eu creio, Pai, nessa mudança de vida. Eu creio, Pai amado, nessa nova história que está reservado para nós, meu Pai, porque o Senhor quem reservou e não há quem possa revogar. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Saiba de uma coisa, nem todo mundo vai entender o que Deus tem contigo, e eles não precisam entender, porque tem horas que nem você mesmo vai entender. Porém, saiba de uma coisa, o Senhor te escolheu para realmente viver o sobrenatural. Não são sábios segundo a carne, não são os instruídos segundo a carne que Deus escolheu, mas Deus escolheu aqueles que ninguém dá nada, para honrar na terra e para se revelar. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.